Olá, muito bom estarmos juntos nesse momento. Vamos nos preparando, fechando os nossos olhos, soltando bem o nosso corpo físico, respirando fundo, sentindo os nossos mentores muito junto de nós. Esse mentor querido que durante todo o dia nos ampara, nos intui, nos protege. Vamos sentindo a presença junto de nós, de Joana, mentora da nossa casa, irmã Rosária, que juntas nos recebem de braços abertos, sempre que aqui nos conectamos a essa casa. Mesmo que não estejamos aqui presentes fisicamente, mas que estamos ligados mentalmente à casa. Vamos sentindo toda a espiritualidade amiga, felizes por estarmos juntos nesse instante, numa conexão maior com o Criador. Vamos sentindo Maria em suas paragens, ela nos abraça. Essa mãezinha querida nos envolve em seu manto azul. Esse manto que nos traz proteção, nos traz acolhimento, nos reporta ao colo da nossa mãezinha, que tanto precisamos no nosso dia a dia. Junto com nossa mãe vamos chegando até Jesus, nosso irmão maior. Esse nosso guia, nosso modelo, nosso mestre, dizendo: mestre, obrigada por tudo que nos ensina a cada instante. E todos juntos vamos chegando até Deus, nosso Pai, que nos aguarda de braços abertos, com um sorriso no rosto, feliz por estarmos unidos nessa conexão. E é esse Pai de luz e de misericórdia que nós dizemos: Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita, Pai, a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoa, Senhor, as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não deixeis cair em tentação, mas livra-nos, Senhor, de todos os males, porque vosso é o poder, o reino e a glória. Que assim seja, graças a Deus. E vamos agora, mantendo-nos equilibrados, serenos, nos preparando para receber os tratamentos da tarde. Abrindo bem os nossos corações, nos ligando a toda essa espiritualidade, recebendo tudo aquilo que viemos buscar. Aos assistidos de tratamento de P2, vamos nos ligar a essas equipes espirituais, sentindo a projeção da luz azul, envolvendo todo o nosso sistema nervoso central, harmonizando e equilibrando a energia dos nossos chakras, um a um. Todos eles, para que funcionem adequadamente dentro de um equilíbrio que buscamos. Que assim seja. Aos assistidos de tratamento de CH, vamos nos ligando com essas equipes, sentindo a projeção da luz rosa, um rosa intenso e muito brilhante, envolvendo cada um dos assistidos em muito amor e muito carinho. Que esse rosa chegue até os nossos corações, abrandando e aumentando a nossa capacidade de amar. Que assim seja. Aos assistidos com tratamento em P3B,
Rogamos a projeção da luz branca do Cristo, que vai envolver todos os encarnados e desencarnados aqui presentes. Pedimos a luz azul envolvendo o coração e a mente de todos os assistidos. As equipes espirituais vamos fazer um corte de ligação, que se fizer necessário com a luz laser, tirando todas as ligações que a espiritualidade designar. Pedindo a luz azul envolvendo todo o sistema nervoso central, periférico e neurovegetativo. Luz rosa claro do nosso cardíaco, aumentando os nossos sentimentos, e uma luz amarela muito intensa no nosso frontal, aumentando os bons pensamentos e a nossa conexão com o mentor individual. Vamos colocando uma cúpula em cada um dos assistidos, uma cúpula rosa clara brilhante da cabeça aos pés, para que o tratamento se fixe, até quando for necessário, que assim seja. Aos assistidos de P1 e P3A, vamos nos ligando às equipes médicas do espaço, imaginando uma projeção da luz verde, que vai envolver todo o organismo físico e espiritual, tratando cada célula, cada órgão que se fizer necessário, para alcançar assim o fortalecimento físico e espiritual, atingindo a cura que for do nosso merecimento. Pedindo a todos nós, encarnados e desencarnados, que sejamos envolvidos pelas bênçãos do Mestre Jesus e que cada um de nós possamos nos manter numa cúpula protetora até o próximo tratamento. Agradecidos que somos a toda essa espiritualidade e essa casa bendita que nos trata e nos fortalece a cada instante. Que assim seja, graças a Deus. Olá, amigos. É uma alegria estar com vocês aqui mais uma vez, para juntos trocarmos algumas ideias e procurarmos aprender um pouquinho sobre o Evangelho do Mestre, sobre a oportunidade de entendermos um pouquinho. Vai ser bastante difícil ainda, né, em pouco tempo, mas de entendermos um pouquinho o que Cristo nos deixou, o que Ele espera de nós, né? Então vamos juntos, mais uma vez, tentarmos entender um pouquinho as lições do Mestre e ver no que Ele pode contribuir para o tema que a gente vai tentar discutir hoje, que é o amor, bálsamo consolador das nossas aflições. No Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 5, Bem-aventurados os aflitos, nós vamos encontrar uma passagem, né? Nas causas atuais e anteriores das aflições. Ali a gente vai poder compreender um pouquinho dos ensinamentos do Mestre, e Kardec nos traz uma visão através deste capítulo. Qual é a base que precisamos entender? Porque uns sofrem enquanto outros desfrutam. Porque a morte bate à minha porta enquanto a vida bate à porta de outrem. Porque uns desencarnam enquanto outros reencarnam. Porque uns desfrutam dos prazeres do mundo, enquanto outros vivem perdidos debaixo das pontes, nos casebres, nos asilos,
nos leitos de dor, nos leitos de sofrimento. Assim, esta passagem do Evangelho nos traz a resposta e o conforto e o consolo que precisamos a respeito dos ensinamentos do Mestre. E Joana fortalece esse nosso entendimento e aprendizado ao nos ensinar a vivenciar o amor de Deus por nós. Um Deus que está dentro de nós. Um Deus que não é punitivo. Um Deus que nos tira da cegueira do egoísmo, que entorpece os nossos corações e que até então nós o tínhamos como um Deus que nos dava o medo da morte, da culpa e do pecado. Como se esse Deus fosse um Senhor punitivo, pois que a gente tem uma visão distorcida de Cristo e dos ensinamentos do Mestre Jesus. Porque na época, no início do cristianismo, a Igreja Católica colocou, e talvez isso era muito necessário naquele momento, que precisava ter algo em que temêssemos. E aí nós cumpríamos os pecados pela culpa, pelos nossos erros, e aí a gente temia a Deus. Nós fomos aprendendo ao longo do tempo a temer a Deus. Mas hoje a gente sabe que este Mestre Jesus, quando veio na terra, ele veio para nos consolar e nos confortar e nos mostrar, acima de tudo e em primeiro lugar, que Deus está dentro de cada um de nós. E que este amor incondicional só vai fazer com que a gente se transforme à medida de que o que eu quero para mim é aquilo que eu quero ao meu semelhante. E que o que eu quero ao meu semelhante é aquilo que eu desejo para mim. Ou seja, a partir de uma nova visão, de um olhar para dentro, de olhar interior, de sentirmos que não mais somos criaturas punidas pelos nossos erros. Nós vamos compreender que nós hoje estamos na terra resgatando os nossos erros e defeitos, porque a terra é um mundo de expiação e prova. Não é um mundo de regeneração ainda, gente. É um mundo de expiação e provas. E como tal, nós estamos aqui expiando. Nós estamos aqui resgatando as nossas dívidas, os nossos erros, os nossos defeitos, e não vai ser nessa única encarnação que nós vamos comprar um terreno, um lote no nosso lar ou qualquer outro plano espiritual. E muito menos vamos ser jogados no umbral. Porque até então a gente tinha uma visão de que nós espíritas entendíamos até então que, e ainda para muitos, né, que o umbral é para aqueles que não se transformam. E todos nós evoluímos, todos nós crescemos, ainda que estacionemos tudo aquilo que trouxemos de bagagem, de acordo com as mais diversas encarnações que tivemos, a gente não perde, ela estaciona. E então, nós temos a oportunidade de resgatar, e esse planeta é exatamente isso que vivemos hoje. Então, não adianta entendermos de uma outra forma, onde nós vamos pagar os nossos pecados
E vamos viver livre da culpa ou vamos assumir a culpa por não conseguirmos pagar os nossos pecados? Joana de Ângeles nos ensina tão bem a respeito disso quando ela nos fala que no futuro a culpa e o pecado não existirão mais no dicionário do espírita e muito menos do cristão dos próximos milênios, porque estas palavras e atitudes, elas serão substituídas pela palavra responsabilidade, ou seja, nós somos responsáveis pelos nossos atos e por nossas atitudes. Então, irmãos, eu gostaria de dividir com vocês uma historinha que eu ouvi numa palestra do Divaldo e que vai refletir bastante para a gente a respeito do que é o amor e do que é o perdão. Não o perdão como a gente o entende hoje, o perdão que é reflexo do nosso nível de vaidade. A gente perdoa, mas não quer ver mais a criatura. A gente perdoa, mas para que a gente possa dizer a gente mesmo e às vezes até para humilhar a nossa criatura que perdoamos, que somos bonzinhos, quando na verdade somos criaturas iguaizinhas a eles. Então, quando falo da responsabilidade que nos pede Joana e que tão bem traz nessa passagem do Evangelho, essa responsabilidade faz nós termos um olhar para o nosso semelhante igual nós temos a nós. Quando nós olharmos no erro do nosso irmão, nós vamos olhar para dentro de nós e dizer: o que isso está querendo me ensinar? O que isso está trazendo de contribuição para o meu crescimento, para a minha evolução? Conta-nos, Divaldo, uma história que está num livro escrito um livro, me fugiu o nome agora, mas é uma literatura, não é uma história fictícia, e que na Primeira Guerra Mundial passou despercebido a morte dizimada de aproximadamente 1,5 milhão de armênios pelos turcos. Enquanto existia a Primeira Guerra Mundial e todo mundo se preocupava com essa grande guerra, os turcos exterminavam ou tentavam exterminar os armênios e tentam matado aproximadamente 1,5 milhão de armênios. E conta-nos a história que um poderoso general turco adentrou as terras armenas, adentrou um lar onde lá se encontrava o pai, a mãe e as 2 filhas adolescentes, fazendo sua ceia. E ao adentrar, ele direto já alvejou e matou o pai da família. Em seguida, fez o mesmo com a mãe, na frente das 2 adolescentes, uma por volta de 14, 15 anos e a outra com 17. A de 14 anos, ele jogou para os soldados para que eles a estuprassem e fizessem as maiores barbaridades até que ela foi morta. Portanto, desagravo que aconteceu com ela, na frente da pequenina de 17 anos. E a de 17 anos, ele se encantou com ela e ele a levou a um bordel do qual ele era dono para se prostituir e ser um meio de ganho para ele.
E ela lá viveu por um determinado período, até que determinado dia ela conseguiu fugir. E ao fugir, ela foi para Istambul. E lá em Istambul, ela, com muito sacrifício, conseguiu se formar em enfermagem. E se formando em enfermagem, ela foi se dedicar a um hospital. E era uma enfermeira super dedicada. Uma mulher que, apesar de todo o sofrimento, de todos os transtornos passados, de toda a vida de prostituição, que não foram muitos, mas foram, isso acaba com a mulher, ela tinha traços muito bonitos ainda. Carregava os traços armenos muito bonitos. E ela encantava a todos no hospital. Porque a dedicação dela era tanta e ela não tinha ninguém, ela vivia sozinha. Então, sempre que podia, ela dobrava o plantão, ela auxiliava o seu companheiro de trabalho, ela se dedicava às pessoas mais necessitadas que apareciam no hospital, ela dava de si o melhor. E um determinado dia chegou uma determinada criatura poderosa do governo para ser tratada. Mas as suas feridas eram tantas, ele tinha uma doença que ninguém conseguia saber qual a razão de suas feridas. Mas as suas feridas eram tamanhas e tão grandes que o cheiro de podridão era tamanho que os médicos não tinham coragem de chegar perto dele. E eles sabiam que ele ia morrer, porque tinha pouco tempo de vida, exatamente pelo grau de agressividade daquela doença que consumia as peles das mãos, do rosto, das pernas, dos pés. Muitas das partes era possível ver as veias e ver os ossos das mãos. E o cheiro era horrível, insuportável, e ninguém queria chegar perto dele. E como ele ia morrer mesmo, então deixaram lá. E todos não queriam cuidar dele. Até que o dono do hospital, como ele era uma figura muito importante, pediu a essa enfermeira, sendo dedicada, se ela não se importaria de cuidar dele. Porque era uma figura importante e aquilo era importante para o hospital. E ninguém até então tinha se proposto a fazer isso. E ela prontamente se propôs. Eles tinham dado poucos dias, talvez uma semana, 10 dias de vida. E ela começou a cuidar com muito carinho. Tirava os pedaços de carne podre, passava a medicação, aplicava tudo aquilo que existia na época, 1920, possivelmente, logo após o fim da Segunda Guerra, da Primeira Guerra, né? E ela começou a cuidar. Passada a primeira semana, ele não morreu. Passaram 10 dias, ele também não morreu. Passou-se 15 dias, ele continuava vivo. E ela, dedicada 24 horas, ela, nos primeiros dias, dormia no hospital para cuidar dele. Passado 1 mês, 2 meses, 3 meses, 6 meses. Até que, passado esses 6 meses, ele estava completamente curado. E ele teve alta. E quando ele teve alta, ele chegou ao diretor do hospital e disse: bom, meu amigo, você sabe que eu sou uma pessoa muito importante e influente dentro do governo. Quem é que cuidou de mim que eu quero promovê-lo, quero
prestar contas por todo esse trabalho que teve comigo, e eu tenho essa capacidade de fazê-lo crescer, né? E também vou indicar o seu hospital às autoridades para que eles possam dedicar recursos e vocês possam ser acariciados. E o diretor do hospital humildemente disse: Senhor, o senhor foi cuidado apenas por uma única criatura. E chamou a enfermeira. Ela, durante todo o tempo, cuidou do senhor. E ele pediu que ela... conversou com ela e pediu, né, por que ela havia se dedicado para ele. Ele falou: esse é meu trabalho, Senhor. Eu faria isso como faria para qualquer outra pessoa. E ela era de poucas palavras. E como ela era armena, ela não tinha um palavreado turco, né, tão afinado, apesar de morar há muito tempo. Mas como ela convivia sozinha, ela cuidava de doente, ela se dedicava, ela não tinha tempo para aprender melhor o turco, né? Mas ela falava. E ele falou: mas você não me parece que é da nossa raça. Você me parece que é de uma outra raça. Ela falou: sim, Senhor, eu sou armeno, eu sou armênia, né? E ele: eu sei, a gente teve em guerra, nossos dois países estiveram em guerra. Ela falou: sim, Senhor, eu me lembro muito bem do Senhor. E ele levou um susto. Como se lembra muito bem de mim? Eu me lembro que naquele dia o Senhor entrou na cidade, entrou na minha casa, matou meu pai, matou minha mãe, deu a minha irmã para que os soldados a matassem e me prostituiu. E ele falou: mas você cuidou de mim? Você não teve ódio? Não quis me matar? Primeiramente ele falou: você não teve ódio de mim? Me reconhecendo? Ela falou: eu reconheci logo a primeira oportunidade. Mas você não quis me matar? E ela lhe disse: Senhor, se eu carregasse ódio dentro de mim, eu teria ressentimento. E então você me perdoou? Não, porque se eu tivesse de perdoá-lo, eu continuaria com aquele ressentimento. Mas o meu amor à profissão era tão grande, e a minha dedicação e o meu voto para com o meu semelhante era tão grande, que eu simplesmente o amei, como eu amei a todos aqueles que eu cuidei até aqui. E o homem teve um choque tão grande. E essa é a história, gente. Essa é a história de uma enfermeira que sublimou o perdão, que entendeu a mensagem cristã. A maioria de nós ainda não é capaz de olhar nos olhos daquele que nos feriu, que dirá de alguém que matou a nossa família. Nós ainda somos um pouco animais, nós ainda não conseguimos perdoar como deveríamos perdoar. A gente ainda carrega muito sentimento de ressentimento dentro de nós. E como eu falei, quando a gente muitas das vezes perdoa, é com um olhar de autoridade, de superioridade, um olhar egóico, um olhar onde eu digo a mim mesmo: eu perdoo, pois eu sou melhor do que ele. Quando muitas das vezes, quando você o perdoa,
Aquele perdão pode ser da boca para fora. Mas muitas das vezes esse perdão também é uma humilhação para aquele que você o fez com um olhar de desdém, um olhar de vaidade e de orgulho. Nós ainda não conseguimos entender a palavra cristã de conjugar o verbo amar. Nós ainda não conseguimos sentir o bálsamo do amor refletido dentro dos nossos corações. Apesar desse momento que vivemos, onde a pandemia exigiu que nós tivéssemos um olhar diferenciado para nós mesmos, um olhar para as nossas famílias, para os nossos lares, para os nossos entes queridos, um olhar de convivência harmônica. O ódio e a rivalidade têm cada dia mais predominado e tomado os corações da maioria de nós. Onde é que está o ensinamento cristão? Onde é que está o ensinamento do amor dentro de nós? Quando nós carregamos todos esses sentimentos, nós esquecemos de conjugar o verbo amar. Nós esquecemos que o amor transcende fronteiras, que o amor é a essência maior da vida e que este sentimento tem que estar brotado dentro de nós. Quando você carrega esse sentimento dentro de você, você não percebe que alguém te fez mal, porque muitas das vezes você não tem a coragem de dar a outra face, mas você dá uma face e não revida, porque aquilo não te magoou. Quando você sente que você dando a face, você se magoa, é porque algum sentimento ainda não está bem feito, bem realizado dentro de você. E aí você muitas das vezes explode. Nós ainda agimos muitas das vezes como animais, ainda como aqueles seres lá de antigamente, que trazemos dentro de nós o desejo de ver no Calvário o Cristo crucificado, mesmo sabendo que ele era inocente, que Barrabás era o ladrão, era o assassino. Nós absolvemos ele e condenamos o outro, porque aquilo trazia um ego, uma satisfação interior. Então, irmãos, é hora de refletirmos. É hora do Natal. É hora do nascimento de Cristo dentro dos nossos corações. É hora de amarmos os nossos filhos, os nossos pais, os nossos maridos, as nossas esposas, os nossos amigos, os nossos inimigos, que assim nos consideram. É hora de revermos a forma de elevarmos o nosso pensamento. Porque quando dizemos ao Pai, perdoai as nossas ofensas ou as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aqueles que nos ofendem e que nos devem. Fazemos isso? Se não estamos agindo desta forma, vamos refletir, vamos reavaliar a nossa condição de cristãos, vamos fazer uma prece ao Pai dizendo: Pai de infinita misericórdia e amor, obrigado pela oportunidade da vida, obrigado, Senhor, pela graça da reencarnação em mais um dia na terra. Obrigado, Senhor, pelo ar que respiro, pelo alimento que não me faz falta, pela água que hidrata o meu corpo,
pela força e sustentação desse plano espiritual maior que não me desampara nenhum dos dias de minha vida. Obrigado, Senhor, pela família que tenho, pelo lar que nos abriga, ainda que seja um casebre ou um palacete, pelos bens que Tu me concede, que Tu me empresta, ainda que eu seja um grande devedor e não tenha nada de posses. Obrigado pela forma como eu cuido dos talentos que Tu coloca em nossas mãos. Obrigado, Senhor, pela indiferença do ser humano, pela intolerância que vivemos nos dias atuais, pela injustiça, pela ingratidão, pela animosidade. Obrigado, Senhor, pelas atribulações, pelas dificuldades, pelos problemas, pelos obstáculos que vivenciamos em nossa vida. E obrigado, Senhor, pela forma como Tu nos auxilia a perseverar na superação de todas estas adversidades. Obrigado, Senhor, pelo bem que Tu me dá. Obrigado, Senhor, pelo bem que Tu nos protege, pelo mal que Tu nos protege. Mas obrigado, Senhor, pelo mal que pela Vossa justiça divina Tu permitir nos atingir, para que se cumpra a Vossa misericórdia. Obrigado pelo trabalho que tenho. E se não tenho trabalho, obrigado a si mesmo, pois eu tenho alguém que me auxilia a levar o pão ao meu lar. Obrigado, Senhor, por estar doente nos leitos de dores dos hospitais, dos asilos, dos manicômios. E obrigado, Senhor, por purificar a minha alma através da doença. Obrigado, Senhor, pelos meus entes queridos que partiram e pela dor que existe dentro de mim, pela saudade que ficou, mas pela certeza que eu tenho hoje de saber que estes entes estão melhores do que nós. Obrigado, Senhor, pelos braços fortes que temos, pelos olhos que veem o brilho do sol, as estrelas do firmamento, o azul infinito do céu, o verde das matas, os ouvidos que podem ouvir o canto dos pássaros e o trovoar dos trovões que trazem a chuva que purifica o ar. Obrigado, Senhor, pelas Tuas mãos generosas, que quando me tiram, me consolam e me confortam. Obrigado por todas as vezes que a Tua mão me concede, Senhor. Principalmente agradeço pela oportunidade que Tu nos oferece, quando ao nos dar, nos orientar, nos consolar e nos fortalecer, para que não nos deixemos levar pelo poder, pelo egoísmo, pela vaidade e pelo orgulho. Obrigado, Senhor, por este dia, por este Natal abençoado, por despertar em cada um de nós o sentimento do amor verdadeiro e de aprendermos hoje a sermos melhores do que ontem, para que amanhã sejamos melhores do que hoje. Obrigado, enfim, Senhor, pelos amigos que temos e por aqueles que se consideram nossos inimigos, aos quais rogamos a Vós que eles recebam as bênçãos divinas,
para que despertem para essa luz maravilhosa e misericordiosa que um dia despertou dentro de cada um de nós. E se mesmo assim surgirem necessidades entre nós, que todo esse mal que nos desejam se transforme em bênçãos e luz e retorne a eles em agradecimento por nos dar a oportunidade de percebermos o quanto estamos longe de ser alguém melhores. Obrigado, Senhor, por tudo que somos, por tudo que temos, por tudo que representamos e principalmente por tudo que Tu nos concede, pois sem a vossa vontade nada somos. Que assim seja, Senhor.